Muito bem, já de volta com o programa Nossa Igreja, segundo bloco do nosso programa, neste domingo, nessa tarde de domingo, nós estamos aqui com o padre Gilberto Faustino Braz, ele que é pároco da paróquia Santa Rosa de Lima e é assessor de comunicação da Diocese de Governador Valadares. O padre Gilberto já esteve aqui na TV Kefas há dias atrás, com uma entrevista muito bonita no programa do Márcio Farias, o Kefas Entrevista. E nós achamos por bem convidá-lo mais uma vez para falar aqui também no programa Nossa Igreja. E hoje nós vamos falar sobre o batismo. É um dos sacramentos importantíssimos da nossa Igreja Católica. Boa tarde, Padre Gilberto. Boa tarde, Sr. Milton. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Kefas. Que Deus possa abençoar e iluminar nosso caminho, nossa vida, e que possamos descobrir aí o sentido do sacramento em nossa vida e nossa caminhada. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nessa tarde de domingo, conforme eu já disse, e sou um pouquinho meio suspeito para falar bem do Padre Gilberto, porque eu o conheço há muitos anos, mesmo antes de ele entrar para o seminário. Eu não gosto muito de falar datas, não, porque as pessoas acham que a gente ficou muito velho, não é mesmo? E nós não estamos tão velhos assim. Mas é um prazer. É isso, cada vez mais. Isso. É um prazer muito grande tê-lo aqui, o Padre Gilberto. E nós vamos falar sobre o sacramento do batismo. Isso. É um sacramento muito importante. E a primeira pergunta que eu faço é exatamente essa. Por ser o primeiro sacramento, o batismo, ele é considerado mais importante do que os outros sacramentos? Não, na verdade, Sr. Milton, sacramento significa sinal. E sinal que traz em nossa vida, em nossa caminhada de fé, essa manifestação de Deus, essa ternura de Deus, essa graça de Deus. Por ser o primeiro sacramento do batismo, o primeiro sacramento, o batismo, de certa forma, ele nos dá um sentido mais pleno e real na nossa vida, na nossa caminhada de fé, porque é o primeiro sacramento da iniciação cristã. Mas isso não lhe dá a dignidade de ser o mais importante ou melhor do que os outros sacramentos, porque cada sacramento traz em si a sua dignidade, a sua realidade, a sua manifestação em nossa vida, em nossa caminhada de fé. Então, o sacramento do batismo, ele nos dá, vamos dizer assim, é a porta de entrada. E aqui poderíamos usar uma simbologia, né? Tipo a porta de entrada de uma casa. A porta de entrada de uma casa é a referência onde nós temos para entrar dentro da casa. As outras portas que estão lá dentro da casa, nos quartos, né, na cozinha, na sala, nos banheiros, têm a sua dignidade naquilo que é necessário ali naquele momento. E assim também é o sacramento do batismo. Ele é a porta de entrada, ele nos dá essa graça toda especial do mistério, do amor, da graça, da presença de Deus em nossa vida, que nos coloca inteiramente na comunhão, tanto na vida de Cristo, como na morte e na ressurreição de Cristo. E aí sim nós vamos começar, a partir deste sacramento, entender qual que é o verdadeiro sentido de ser cristão, de ser batizado. Muito bem. Muita gente questiona o porquê que os filhos têm que ser batizados ainda criancinhas. Qual a melhor idade? Existe uma melhor idade para esse primeiro sacramento na nossa Igreja Católica, padre? A Igreja Católica ela tem essa tradição, embora o início do cristianismo nas primeiras comunidades, né, existiu por muitas vezes, muito tempo, o sacramento, né, de pessoas adultas, até por causa da caminhada e depois dessa constituição, vamos dizer assim, né, dos sacramentos organizados dentro da vida das pessoas,
Mas a igreja tem essa tradição de batizar a criança, né, justamente para que já lhe coloque nessa disponibilidade da graça de Deus. Assim como nós nascemos, automaticamente, quando nascemos, nossos pais foram ao cartório e nos registraram, ou seja, nos deram um registro civil. E assim também a Igreja Católica, né, o vê como o batismo, como esse registro cristão. Da mesma maneira, aliás, aí é bom a gente lembrar, Santo Agostinho tem uma frase muito interessante que nos coloca, né, dentro dessa perspectiva do amor de Deus, que os pais deveriam ter essa mesma atitude, da mesma maneira que caminha para um cartório para registrar, os seus filhos deveriam, da mesma maneira, caminhar para a igreja, para que as crianças pudessem receber o batismo, para que ali pudessem, da mesma maneira que crescemos na consciência de que somos cidadãos, que temos responsabilidade civil, também dentro da igreja a criança pudesse ir crescendo, né, tomando essa consciência de que é cristão, que é alguém que vai assumir a vida de Cristo na sua vida, alguém que vai entender de verdade a economia da salvação diante da vida. Olha, há tempos atrás existia sempre assim uma certa ociosidade dos casais não casados na Igreja Católica de procurar a igreja para batizar os seus filhos. A nossa igreja, nos tempos de hoje, nos dias de hoje, ela batiza filhos de pessoas que não são casados na igreja, na religião? São Milton, são desafios que a igreja está superando, embora ainda tenha algumas realidades que nos assustam, mas até o próprio Papa Francisco já tem mostrado isso para nós, né? Que não se deve negar o batismo. A própria igreja, nos seus documentos, mostra para nós que nós não podemos negar nenhum sacramento para as pessoas, a não ser em casos extremos, né, da vida e da realidade humana, mas não se pode negar o batismo a nenhuma criança. Os pais podem procurar a igreja, podem procurar, porque a igreja tem o dever de batizar. E isso é um sentido todo especial. E a gente sabe que temos histórias aí até dolorosas, né, por parte das mães, dos pais que procuraram a igreja e às vezes não foram bem recebidos. E isso nos assusta, mas nos dias de hoje, a orientação que a igreja nos dá é que batizemos essas crianças, que ajudemos os pais a tomar consciência da sua missão, da sua responsabilidade diante da vida, porque existem esses desafios mesmo. Quer dizer, às vezes os pais procuram a igreja só quando vai batizar a criança, ou quando vai receber a primeira Eucaristia, ou quando o jovem vai receber o sacramento da criança. Tirando disso, não vai mais à igreja. E o sacramento do batismo, de certa forma, nos dão essa responsabilidade. Nos mostra que o caminho verdadeiro para entender o batismo é a vivência na comunidade, é a prática do amor, é a prática do perdão, é a prática da caridade. Assim como o próprio Jesus nos revela e nos mostra essa força. Para batizar o filho, o pai e os padrinhos escolhidos pelos pais da criança tem que fazer um preparo, tem que ter uma preparação para esse sacramento. É uma exigência da igreja ou pode-se abrir uma exceção em alguns casos? É uma exigência da igreja justamente para que os pais e os padrinhos, né, tomem consciência da responsabilidade do sacramento do batismo. E a igreja tem consciência que não é o curso, né, assim se diz, curso de preparação para o batismo, né, ou a preparação para o batismo, que hoje, de certa forma, praticamente em todas as paróquias tem essa preparação, às vezes uma vez por mês ou 2 vezes por mês, ou de 2 em 2 meses, depende da realidade de cada paróquia, mas é uma exigência da igreja.
Isso não quer dizer que nesse encontro, né, encontro de preparação para o batismo, os pais e os padrinhos vão saber tudo o que é o sacramento do batismo. Mas é uma exigência da igreja justamente para que os pais que vão lá, os padrinhos que vão assumir essa responsabilidade de padrinho dos batizandos, né, possam tomar consciência e até mesmo uma questão de convivência, de relacionamento, de saber ali os desafios que muitas vezes tantas pessoas passam e às vezes não sabem como superar, mas é uma proposta da igreja que haja essa preparação. Muitas e muitas pessoas perguntam se um membro de uma outra religião, de repente sente o desejo de passar a pertencer à nossa religião católica e essa pessoa foi batizada lá naquela religião, naquela igreja. Esse batismo é reconhecido pela nossa Igreja Católica ou tem que batizar novamente depois que ingressar na nossa religião católica? Na verdade, é importante a gente ressaltar aqui que a Igreja Católica ela tem as suas normas, a sua doutrina e ela é instituída justamente nessa, vamos dizer assim, nessa dignidade da qual o próprio Jesus nos deu e nos coloca diante da graça do amor de Deus e que nos ajuda a compreender, né, que o sentido da nossa vida, o sentido da nossa fé se dá por meio da nossa profissão de fé. Existem algumas igrejas que fazem parte do CONIC e que a Igreja Católica acolhe esse batismo. Agora, existem outras igrejas que não são acolhidas, não é por causa do batismo, é por causa da maneira como se faz o batizado. Muito bem. É isso aí. São explicações deveras interessantes que muita gente, às vezes, por um motivo ou por outro, às vezes nunca tiveram oportunidade de perguntar para saber. Agora, deixa eu te perguntar. Tem pessoas que gostam de chamar parentes, tios, avós, irmãos, para batizar os filhos. Tem famílias que têm essa tradição. O que você acha, Padre Gilberto, disto? É certo, porque tem pessoas que às vezes é batizado pela avó e nunca chama de padrinho ou de madrinha. Fica sem um padrinho ou uma madrinha de batismo. Ela chega a perguntar para os pais, quem é meu padrinho de batismo? É sua avó. Não, mas minha avó é minha avó. Isso. É certo isso? A igreja tem algumas observações, né, em relação, sobretudo, a esses sacramentos que se pedem, né, um padrinho, que na verdade a pessoa do padrinho, diante dos sacramentos, né, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento do matrimônio, né, que no caso são esses sacramentos que, de certa forma, se pede, né, um padrinho, o padrinho ele tem quase que a mesma função do pai. Na falta do pai, aliás, nas primeiras tradições da igreja, né, nos primeiros séculos, os padrinhos tinham essa responsabilidade. Às vezes os pais vinham a faltar e os padrinhos que acolhiam os seus afilhados em suas casas para poder ajudar ali, continuar e crescer na fé. A igreja tem algumas observações, justamente isso, né, para que se tenha esse cuidado, né, ao chamar alguém, que chame alguém que vá dar suporte, que vai ajudar a criança, né, à medida que for crescendo, a entender de verdade o sentido do ser batizado. E aí, eu, particularmente como padre, na hora do sacramento do batismo, né, eu sempre gosto de chamar a atenção, né, dos pais e os padrinhos, não no sentido de brigar com os pais e os padrinhos, mas de mostrar para ele, olha, qual que é a responsabilidade de vocês aqui, nesse momento do sacramento do batismo? A pessoa tem que ser consciente, né? Porque momento. A criança, a igreja, na verdade, e aí é um detalhe muito importante, que eu sempre friso também na hora da celebração do sacramento do batismo, é que o sacramento do batismo ele tem um ritual como todos os outros sacramentos. E é interessante que, antes de acontecer o batismo da criança, todas as orações, todas as locuções dentro do ritual,
ela é dirigida aos pais e aos padrinhos. Porque ali se imprime, né, e se entende que a responsabilidade primeira ali é dos pais e dos padrinhos. Não é nem do padre. É dos pais e os padrinhos que estão ali e da comunidade presente aonde está acontecendo o batismo. Depois que acontece o batismo, depois que a criança é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as orações e as locuções, né, que são ali os ritos complementares do batismo, as orações já são dirigidas às crianças que foram batizadas, embora elas não entendam, embora elas não compreendam, mas a igreja entende de que os pais que tomaram consciência antes do batismo vai ajudar essas crianças a crescerem, a entender de verdade o sentido. Então, a verdade, os padrinhos têm essa responsabilidade. Então, a igreja tem algumas observações justamente nisso que o senhor colocou, quer dizer, chama uma tia, um avô, uma avó para ser madrinha, para ser... A criança não vai tê-la como referência de padrinho ou madrinha. Ela vai ter referência como tio, tia, avô, avó. Exato. Mas aí também tem que se educar justamente nesse sentido. Às vezes temos muitos pais, muitas mães que, ao chamar uma pessoa para ser padrinho, não vai olhar às vezes o que essa pessoa dá como testemunho, mas às vezes fica pensando no presente que essa pessoa pode dar para o filho dela. Então é importante que se tenha assim, esse conhecimento, esse cuidado muito tranquilo. Muito bem, então de criança vamos passar então para a fase adulta, para encerrar nosso bate-papo. Quando as pessoas vão se casar, normalmente a igreja exige um comprovante de batismo, como a pessoa foi batizada. Às vezes por motivo de mudança ou diversos outros motivos, a pessoa às vezes não tem aquele comprovante, né, escrito e assinado e carimbado pela paróquia a qual ele foi batizado. Como é que se procede nesse caso? Se a pessoa não apresentar esse comprovante, como se procede para poder a pessoa ter o direito à cerimônia do casamento? Isso, na verdade, São Milton, é interessante, são perguntas que são essenciais e que deveriam, sim, ser, né, do conhecimento de todos. Porque para celebrar o sacramento do batismo, para receber os outros sacramentos, o ponto inicial é o sacramento do batismo. Temos casos, né, inclusive eu já passei por isso, da pessoa às vezes não saber se foi batizado ou não, né? E às vezes o pai já tinha falecido, a mãe já tinha falecido e ele não sabia. Os padrinhos também? Os padrinhos, né, já tinham falecido e não sabia. Então, a igreja nos abre, né, um espaço que tem que ser muito consciente, muito coerente, né? Os padres, também os leigos dentro da paróquia, dentro da comunidade, para saber entender, porque se ele fala que foi batizado, a igreja vai acolher, porém vai pedir que alguém o ajude a testemunhar e a provar isso. Agora, se ele falar que não foi batizado, a igreja tem lá o seu jeito, que o batismo pela condição. Vai fazer uma cerimônia batizando em condição. Caso ele tenha sido batizado, nós só vamos reforçar esse sacramento do batismo. Se ele não foi batizado, esse sacramento vai começar a valer a partir daquele momento. Naquele momento. Aquele momento ali, justamente para que a pessoa... Porque todos os outros sacramentos, eles dependem do sacramento do batismo. Porque o sacramento do batismo, como eu falava no início da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, é essa porta de entrada. O princípio que faz com que o relacionamento com os outros seja exatamente aquilo que vai, consequência da nossa atitude, consequência da nossa confiança, da certeza dessa presença manifestadora de Deus aí.
Padre Gilberto, foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Uma pena que nós não temos mais tempo, porque o assunto realmente é de um grande interesse de todos. Isso. É o que eu costumo dizer. Tem coisas que as pessoas às vezes têm interesse, têm vontade de perguntar, mas não têm oportunidade. Então, o intuito do nosso programa, principalmente, eu costumo dizer, é exatamente esse, trazer personalidades importantes, como é o caso do senhor, e para que possa esclarecer coisas que o povo gostaria de saber. Muito obrigado pela sua presença, realmente fiquei muito satisfeito em tê-lo conosco, justamente pelo princípio, quando eu disse, né, que eu conheço desde antes de estar no seminário, e é uma alegria muito grande reencontrá-lo aqui nos estúdios da TV Kefas. E fica aberto o espaço para que, em futuro próximo, o senhor possa novamente retornar aqui para a gente falar mais sobre as coisas importantes da nossa igreja. Sou eu que agradeço e gostaria, assim, de manifestar, né, o meu agradecimento, as minhas orações, o meu carinho aí à TV Kefas, as pessoas que estão aqui, e gostaria só de indicar, né, já que estamos falando sobre o batismo, quem desejar, é um livrinho muito gostoso para ler, poucas páginas, não precisa ter medo, Batismo, Celebração da Vida, que é do Anselmo Green, e é um livrinho muito gostoso, cheio de sabedoria, de indicações aí que nós vamos entender melhor um pouquinho, e o Catecismo da Igreja Católica, que lá, a partir do número 1213, vai nos indicar e nos falar sobre os sacramentos da Igreja. Então, que Deus abençoe e ilumine a todos, e um forte abraço também. Muito bem, fica aí então a recomendação dos livros, né, que são importantíssimos para que nós possamos aprofundar cada vez mais nos nossos conhecimentos, e mais uma vez fico agradecido e que Deus possa abençoá-lo, que continue sempre levando a palavra de Deus e fazendo com que o crescimento do reino de Deus seja cada vez maior por todas as paróquias, por onde com certeza o senhor ainda vai passar. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Nossa Igreja, prometendo voltar no próximo domingo, neste mesmo horário. Nosso muito obrigado pela sua audiência, um ótimo domingo a todos, e domingo que vem, meio-dia, aqui na TV Kefas, a primeira TV católica do leste de Minas. Boa tarde a todos.